Seja bem-vindo a mais um Bits Podcast. E o papo de hoje é sobre a indústria 4.0 e os riscos e a segurança que isso exige para os novos desafios de mercado. E para o papo de hoje será um papo bem legal com o Kleber Cândido, fundador da Sesla. Eu queria agradecer imensamente ele de ter vindo aqui, ele que é da nossa região aqui de Campinas. Eu achei muito interessante a ferramenta dele, então hoje o papo vai ser bem legal. Eu queria mais uma vez agradecer e começar com a nossa pergunta tradicional. Quem que é o Kleber Cândido na fila do pão? Oi, Richard, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, de estar gravando esse momento. Kleber é uma pessoa inquieta, sempre que buscou estar um pouco à frente ou trabalhando de forma diferente daquilo que a rotina de uma determinada área faz. Sempre teve essa inquietude com fazer o mesmo ou fazer igual. Acho que daí nasceu tudo que a gente construiu, dessa inquietude. Mas o Kleber é uma empresa, é um cara que veio da engenharia industrial, da engenharia de risco, da engenharia de segurança, que começou ali primeiro trabalhando dentro da indústria como um profissional. Pegando bagagem. Exato. Depois disso, um período grande em consultoria como serviço. E depois pegando toda essa bagagem de consultoria como serviço e transformando em tecnologia, em ferramentas de tecnologia. Isso é um pouco do Kleber. Bacana, mas eu queria entender assim, com essa bagagem que você teve, o que te despertou esse interesse na parte da segurança em si? Legal. Bom, a segurança, na verdade, em mim, ela se conectou a partir do momento que eu cheguei em Campinas, em 1997, um jovem vindo lá do Noroeste Paulista, com desejos, sonhos, vontade de crescer, de trabalhar, e fui trabalhar numa empresa onde eu meio que trabalhava dentro de uma área de almoxarifado e controlava, entre outras coisas, entregas de equipamentos de proteção. Capacetes, óculos, calçado de segurança. Então eu tinha um contato direto com esse profissional de segurança que era ali da empresa. Certo. E nesse momento ele começou a me mostrar um pouco desse universo que era a segurança do trabalho, do propósito de proteger pessoas, de garantir a segurança e o bem-estar das pessoas. E aí aquilo me despertou e eu fui buscar formação e me apaixonei aí por essa área. Que bacana. E o que que você acredita que te formou como líder? Os acertos da jornada ou situações difíceis onde você teve que tomar alguma decisão ali? Sem dúvida, a situação difícil. Sem dúvida, acho que não só a mim, mas qualquer pessoa, o ponto é como nós aprendemos com os erros, né? Sem Ou dúvida. como aquilo que não está dentro da nossa rotina operacional. Nós somos muito bem em fazer cumprir rotina, mas toda vez que a gente tem alguma coisa que nos desafia fora da rotina, faz com que a gente aprenda com isso. E de forma geral, né, o mais importante é aprender e não cometer esses mesmos erros novamente. Boa. Acho que aí é o ponto. E o que você acredita que sim, que na sua jornada, qual que é o valor pessoal que é inegociável? Bom, para mim, nós temos inclusive dentro da Sesla, uma série de valores que são muito fortes na nossa cultura, né? Dentro do nosso propósito. Mas para nós o valor que é mais importante dentro desse negócio, que é inegociável, é o respeito. Né? O respeito para com os nossos clientes, o respeito para com os nossos colaboradores, né? Porque isso é mútuo. Né? Se Verdade. você não se dar o respeito, automaticamente você não será respeitado. Então, o respeito acho que é uma palavra que é um valor mais importante dentro do negócio. Sem dúvida nenhuma. E que momento que você percebeu assim que o mercado precisava de uma inovação assim na parte da segurança tradicional? Uhum. Dentro da indústria, de um modo geral, nós, né, sempre fomos muito conectados a controles, a papel, a checklist, a mais do mais, ao cheque do cheque, a garantia de que aquilo de fato vai funcionar ou não vai falhar. Então, nós naturalmente fomos muito conectados a isso. E em um dado momento, isso tira muita performance operacional. Não é? Não o Exatamente. controle, mas a forma de fazer o controle. Sim. Então foi aí que nós detectamos que existia uma série de possibilidades de performar melhor, de entregar operações mais performáticas, produtivas, sem tirar o compliance, sem deixar de garantir o compliance. Foi aí que foi esse despertar. E com a digitalização ainda, né? Exato. Porque, na verdade, o processo, a gente fala muito isso o tempo todo, eu participo de vários podcasts e palestras, a gente fala, olha, primeiro a gente tem que sair do analógico e ir para o digital. Isso aí. Depois sair do digital e ir para a inteligência.
Não tem como eu ir para a inteligência sem passar por esse momento de transformação. Eu preciso de dados, eu preciso de banco de dados. Não é? Isso aí. E, bom, a Cesla já tem uma bagagem de 20 anos de mercado nessa parte de segurança da indústria 4.0, né? Vocês são muito focados na parte de engenharia de risco, de safety, para a operação industrial de uma maneira como um todo. Mas que momento que essa bagagem virou um produto, virou uma plataforma e uma metodologia? Legal. Isso aconteceu praticamente porque em 2007, 2008, nós prestávamos serviço para a indústria. Legal. E quando nós prestávamos serviço para a indústria, e crescemos bastante prestando serviço para a indústria, existia uma necessidade nossa interna dentro do nosso negócio de controle, de controlar processos, como as coisas aconteciam. Controlar material didático, controlar instrutores, controlar agendas, programações. Então, naquele momento, eu busquei uma solução, a desenvolver uma solução para gerenciar isso. E isso me fez conectar com tecnologia. E eu comecei a entender que isso trazia performance para o nosso negócio. Em 2012, em 2008 para 2009, nós começamos a desenvolver algumas soluções para a indústria. Mas não para vender para a indústria, mas para prestar o serviço com a solução. E ali em 2011 para 2012, alguém me disse, eu queria isso, mas eu não queria o serviço, eu queria só a solução. Foi aí em 2011 para 2012 que nós detectamos que aquilo era um produto, era um software as a service, era um software como produto e não mais o serviço de consultoria industrial que a gente fazia. Então nós viramos a chave aí e começamos a desenvolver essas soluções mais pesadas, baseado na nossa experiência. Bem Quando legal. veio a pandemia, nós surfamos, né, apesar de todas as coisas ruins que a pandemia proporcionou ao mundo, nós, assim como muitas empresas, fomos beneficiados com a pandemia, com a questão de digitalização, com a questão de governo, e naturalmente foi daí que partiu tudo. Legal. Vocês, olhando a comunicação, o site, as redes sociais de vocês, a Cesla fala muito em trabalho real, aprendizado contínuo, né, e rastreabilidade. Eu queria entender o quanto que essa visão de vocês veio da vivência prática em campo e não só de uma teoria aí de gestão, de curso. Hoje, dentro da indústria, nós falamos muito em dois pilares principais. A indústria moderna, que ela tem uma escassez de mão de obra de qualidade, a gente olha muito dois principais pilares, que é os fatores humanos, não é? É o como nos relacionamos dentro do ambiente de trabalho, para que a gente tenha um ambiente saudável, e o pilar de segurança, né? Então, dentro disso, o Cesla ele tem mais de 20 anos de expertise em operação industrial. Foi daí que nasceu toda essa conexão com o negócio. Foi daí que nasceu toda essa relação construída para que a gente pudesse ofertar. Então, não foi uma coisa que nós criamos de uma hora para outra, mas foi praticamente pegar todos aqueles 20 anos de segurança industrial e transformá-los em tecnologia no momento oportuno. Bem bacana. Você sabe que, tipo, como a gente atende muitas indústrias, o nosso core business é bem voltado para isso. Vira e mexe, a gente está visitando algum cliente e eu sempre tento olhar a plaquinha ali na frente, há quantos dias eles estão sem acidente de trabalho. E eu sei que internamente eles têm mais dado de quantos dias está sem um acidente que parou a operação, enfim. Eu acho que isso é bem legal, que é meio que mostrando para a sociedade o quanto aquela empresa está empenhada e tendo respeito, que eu acho que essa é a palavra que você trouxe aqui, para com os seus colaboradores, e a credibilidade da marca de uma maneira geral, porque a gente sabe que, dependendo da negligência, isso pode acabar e queimar a reputação de uma empresa, né? E não só a reputação, mas financeiramente ela pode falir mesmo, né? Nós temos muitos exemplos disso pelo mundo, né? De empresas que, em função de ocorrências, de acidentes, incidentes, deixaram de existir. Deixaram de existir. Não só foram penalizadas, mas deixaram de existir. A própria população, as pessoas hoje têm uma conexão muito grande com as marcas nesse sentido. O quanto essa marca respeita o ambiente, respeita a comunidade, respeita as pessoas. Então a gente sai todo dia de casa, e a gente fala muito isso dentro do Cesla, né?
todo trabalhador que vai, seja para a indústria, para o comércio, não importa, ele saiu com o propósito de vender mão de obra. Única e exclusivamente de vender mão de obra. Não de vender um dedo, um olho, ou uma audição, ou qualquer coisa assim. Então, partindo daí, o que se compra desse trabalhador é a mão de obra dele. E se nós compramos mão de obra dele, é única e exclusivamente mão de obra e nada além disso. Né? Então, é proteger, é garantir que essas pessoas voltem íntegras para o seu ambiente de residência, sua casa, sua família no final do dia. Esse é o propósito de qualquer negócio sério e que realmente vê valor nas pessoas que estão ali. Né? Mas ainda muitas empresas enxergam a segurança como uma obrigação documental, né? O que você acredita que acaba, de fato, impactando esse pensamento retrógrado, assim, na operação hoje em dia, na prática mesmo? É cultura. Isso aí tem íntima relação com a cultura, porque as pessoas, na verdade, na essência, ela entende que segurança é prejuízo, que isso está trazendo de alguma forma, não estou nem falando de equipamento de proteção, mas isso está paralisando o processo produtivo. Fazendo relatórios, né? E ao contrário, o conceito hoje é de se produzir, de se performar com o apoio da segurança, com o apoio da qualidade. Nós falamos muito isso o tempo todo. A segurança ela está como apoio da operação e não como uma solução que está ali para atravancar, para atrapalhar, para dificultar a operação. Então, a gente tem vários exemplos, muito de safety, design for safety hoje, que a gente chama, que é operações desenhadas para a segurança e para o processo ser performático, sem deixar de preservar a saúde e integridade física do trabalhador. Não é o quanto eu sou capaz de entregar, é o quanto eu sou capaz de entregar com qualidade, segurança, meio ambiente, que é parte intrínseca de um processo. Porque, por mais que eu performe comercialmente, entregue um produto, se esses pilares não forem preservados, em algum momento eu vou ter uma ação trabalhista, eu vou ter um dano ambiental, eu vou ter algum problema de qualidade com o meu produto que invariavelmente vai me penalizar lá na frente. Bacana. E, na sua opinião, qual é o maior gargalo das indústrias nessa questão de compliance com eficiência operacional ao mesmo tempo? Isso tem muita variação, Richard, em função do tamanho do negócio. Né? Nós temos empresas de pequeno, médio e grande porte. Nós temos uma questão muito situacional de onde estão essas indústrias. Nós estamos no estado de São Paulo, nós estamos numa região riquíssima, uma região de um IDH alto, de grandes indústrias, de grandes corporações multinacionais. Mas essa não é a realidade do nosso país. Verdade. Esse é o ponto. Então, enquanto a gente está discutindo aqui fatores humanos, tecnologia 4.0, eu tenho lugar no Brasil ainda que tem trabalho escravo. Eu tenho um lugar no Brasil que tem funcionário que não tem sequer um registro CLT. Essa é a realidade de um país continental como o nosso. Diferente quando você vai aqui para a América Latina, e eu faço muito trabalho na América Latina toda, que você vê pequenos países que é um estado nosso. A semana passada eu estava no Uruguai. Tem a capital, Montevidéu, praticamente é a população de Campinas. É 1,5 milhões de habitantes, Campinas tem 1,2. Né? Se eu pegar praticamente o estado da Argentina, a Argentina inteira é o estado de Minas Gerais. Então, olha só como nós somos gigantes. Verdade. E, naturalmente, a gestão disso é muito difícil. Então, cada empresa, eu posso te dizer assim, cada situação tem uma forma da gente abordar. Não tem como eu te dar uma resposta específica em função de um segmento ou outro. Tá? Esse é o ponto de atenção. É como se comporta situacionalmente essa empresa dentro do ambiente que ela está. Bacana. E é bem, realmente, assim, o Brasil tem... por até ter um território praticamente do tamanho de um continente e tem ali regiões muito isoladas, são realidades muito distintas mesmo. A gente, analisando assim, trazendo um pouco para a nossa realidade, a gente acaba vendo como é diferente o comportamento de buscas em cada região do Brasil, e isso acaba refletindo muito na questão da cultura, de classe social. E acaba se tornando ainda mais desafiador você ter uma ferramenta para poder atender Você comentou sobre a América Latina, que já tem atuação internacional, mas como é diferente você ter que parametrizar esses campos dentro da sua ferramenta para empresas que estão em portes, momentos e visões diferentes uma da outra. Né? Isso é muito legal, essa observação que você fez, porque nós temos dentro do Brasil uma legislação extremamente rigorosa. Nós temos muita lei. Nenhum país sul-americano, ou até mesmo europeu, tem tantas legislações
tanta exigência, tanta cobrança quanto o nosso. O problema é a fiscalização. Não estamos tratando aqui de cumpri-las, mas estou dizendo de existir essas legislações. Então, quando a gente fala de uma ferramenta como a nossa, é muito mais fácil a nossa solução entrar em qualquer mercado latino ou até mesmo fora do Brasil, como já aconteceu, Legal. já está acontecendo, do que uma de lá entrar aqui, porque tem que conhecer muito bem esse negócio chamado Brasil para entender como é que se navega por aqui. Esse é numa maneira geral, trazendo todas as outras esferas, o que eu sempre ouço é que o problema do Brasil não são as leis, é a falta da fiscalização delas, né? Se a gente for olhar pela regra, não é a falta de fiscalização, e sim o cumprimento da lei, a cultura que nós temos, o jeito brasileiro de ser, o jeito de espera a fiscalização chegar, ou coisas do tipo que a gente ainda tem. Não, de novo, numa região como nós vivemos, mas na realidade, a realidade do país não é feita de grandes empresas, de multinacionais, como a gente tem em toda a nossa região. Ela é feita de empresas de pequeno porte, de médio porte. Quem emprega muito é o supermercado, a padaria, o açougue, esse comércio. E esse está muito aquém de qualquer questão relacionada à segurança ou até mesmo cumprimento de legislação. Ainda. E aí vale para o Brasil como um todo. E na sua visão, por que ainda existe tanta burocracia improdutiva em processos como APR, permissões de trabalho, inspeção e gestão de terceiros? Porque invariavelmente o compliance dentro da indústria está muito conectado ao papel, ao assina aqui esse documento, eu estou me protegendo, porque se acontecer alguma coisa com você, eu estou aqui amparado. Então, ele vem dessa cultura do excesso de papel, de tudo escrito, tudo assinado, tudo documentado. Então, quando a gente vem para esse processo novo, que é desburocratizar, né, nós barramos muito em questões culturais, inclusive dos profissionais da área de segurança, que ainda estão conectados a esse formato antigo de tudo estar impresso, assinado e documentado. Então, isso mudou muito nos últimos tempos. Essa cultura vem se disseminando da digitalização, dos processos mais inteligentes, mais claros, mais objetivos, mas eu acho que isso ainda tem íntima relação com o nível de conhecimento que nós temos de tecnologia, dos profissionais de segurança de um modo geral, que ainda muitas vezes olha para aquilo e fala, nossa, mas será que... Onde que é essa nuvem, né? Está guardado na nuvem, né? Onde que fica esse negócio? Se eu precisar disso daí, e se eu tiver uma ação trabalhista amanhã, ou tiver um acidente grave, eu precisar provar algo, não está no meu armário aqui na minha gaveta, né? Então, acho que já quebramos muito esse paradigma, mas ainda tem muita gente que tem essa mentalidade conectada assim. Sabe, pensando sobre isso, eu fico pensando que na nuvem ele está muito mais seguro do que na gaveta, no armário, porque se tiver um incêndio em qualquer seja na hospedagem, seja de fato na empresa, você tem redundância dos dados ali, você tem backups que você consegue acionar, e se queima um arquivo de papel, você está perdido. Né? Exatamente. Vou te dar um exemplo. Se alguém te rouba o seu laptop, ou roubou o seu laptop ontem, qual é o problema? O problema é o laptop, o valor do aparelho, porque fisicamente você não tem mais nada. Exatamente. Ou não deveria ter. Ou não deveria ter. Deveria estar numa nuvem que você comprou um notebook, entrou com seu login, senha, está tudo ali pronto para você usar. Você não tem que configurar um computador que levava 2 dias antigamente. Né? Hoje, em 30 minutos, você já está com tudo ali pronto para usar novamente. Assim vale o celular. Né? Quem se lembra do smartphone há 15 anos atrás, o que ele era capaz de fazer, ou as limitações que ele tinha, e tudo que ele faz hoje. Não é? E tudo que ele hoje, basicamente, você confia tão plenamente nisso que aqui está o seu banco, aqui está os seus dados do governo, aqui está os seus meios de comunicação, tudo. Quem tem telefone fixo hoje em casa? Verdade. Eu me recordo quando eu cheguei em Campinas, um telefone fixo era o preço de casa. Opa! Era um preço de casa. Eu tenho 48 anos, eu me lembro que era negociado assim, com troca de terreno, troca de casa. É declarado no imposto de renda. Sim. E hoje é uma coisa extremamente comum, que foi justamente desburocratizado e facilitado para que a população toda tivesse acesso. Então... Você sabe que eu me lembro sou natural de Bauru, né? Também sou do Noroeste Paulista. E eu me lembro dessa questão do telefone antes na época da Telesp mesmo, né? Sim.
As pessoas declaravam no imposto de renda e tinha pessoas que, assim como hoje a gente compra apartamento para alugar, tinha pessoas que compravam linhas para alugar, né? As comerciais, principalmente, números fáceis, né? E a pessoa ficou louca quando privatizou, essas pessoas ficaram doidas. Como assim agora vai ser de graça, né? Exatamente. Doideira. Mas eu queria entender quais são os maiores riscos negligenciados pelas indústrias ainda hoje, de uma maneira geral. Isso também tem muita questão situacional e bastante variáveis, né? Desde problemas trabalhistas, etc. Mas eu acho que a grande preocupação da indústria hoje é justamente com aquelas atividades que não são rotineiras. Okay? Aquilo que é rotineiro, que está dentro da sua rotina de trabalho, você executa com frequência e naturalmente você tem metodologias para fazer isso. Aquilo que sai da rotina, e aí entra as nossas ferramentas, né? Que é gerenciar riscos de atividades não rotineiras. Subir em cima de um telhado, entrar dentro de uma caixa d'água para uma limpeza, entrar dentro de um fosso de um espaço confinado, fazer uma manutenção dentro de uma subestação elétrica, coisas que saem da rotina e que, quando falham, a probabilidade de morte é bastante alta. Então, eu acho que é aí que é o ponto de atenção. As empresas entender que o que é rotina e que está com risco gerenciado, não eliminado, né? Controlado, previsível. E aquilo que não está controlado e que não rotineiramente eu preciso fazer. E por não fazer rotineiramente, eu tenho dificuldade, eu tenho dúvida, eu não sei como fazer, ou eu não provisionei todos os possíveis riscos daquilo. Bem bacana. E assim, trazendo um pouco para a nossa área aqui de marketing, eu queria entender, porque eu sei o quanto é desafiador quando você tem uma ferramenta tão técnica como é a Sesla, de você conseguir entregar valor e não só ficar divulgando as funcionalidades em si, né? Qual que é o segredo ali? Legal, excelente pergunta. Principalmente para a indústria que nós lidamos, ela é muito dirigida por dados hoje. A gente tem antigamente a gente reclamava que não tinha dados e hoje a gente tem um excesso de dados, né? Filtrar os dados. Exatamente, é o banco de dados polido que nós falamos de qualidade. O que nós entregamos, entre outras coisas, para essa indústria hoje é o dado polido de qualidade para fazer antecipação de risco, para mitigar perdas humanas, para mitigar perdas materiais. É aí que entra o grande valor da solução. Boa. Porque o paperless, o eliminar papel, ele é importante, ele tem a pegada ESG, mas ele é o menor valor que representa financeiramente para a indústria. O que representa financeiramente muito para a indústria é a performance operacional. Quando eu digo assim, essa solução, além de paperless, além de garantir o compliance e a segurança, eu te entrego já no primeiro ano, em média, 25% de redução do tempo que você gastava para fazer esse mesmo processo. A partir do terceiro ano, com o uso de inteligência artificial, segundo, terceiro ano, eu já te entrego hoje 45%, 50%. Isso brilha o olho de qualquer negócio capitalista, cujo propósito é gerar o máximo de divisa possível. Então, quando a gente está ofertando para a segurança, eu oferto compliance. Mas esse compliance, invariavelmente, ele vai bater na porta de uma diretoria para pedir budget. E aqui, para esse cara, além do compliance, eu tenho que ofertar performance. Esses dois pilares é o que nos move como business para entregar resultado para as grandes empresas hoje. É muito legal isso que você trouxe, que basicamente assim, no marketing a gente também trabalha assim, tipo, a gente desdobrou as personas, que antigamente as pessoas focavam, minha persona é X, Y, Z. Hoje, basicamente, a gente entende que no B2B você tem o influenciador, que muitas vezes é o cara da segurança de trabalho, que vai estar buscando uma ferramenta, mas ele precisa levar alguns outros pontos para o decisor, que às vezes é a diretoria, que ele fala, legal, vai atender a parte de segurança de trabalho que você quer, mas também eu vou aumentar meu lucro, melhorar minha produtividade, e aí brilha o olho dele. Isso é bem legal que você tem essa maturidade de argumentos técnicos para cada um das pessoas que você está conversando ali, né? Exatamente isso, Richard. E não podemos esquecer, na essência, que o propósito daquele negócio é produzir e vender. Nada é mais importante dentro de um negócio. Eu falo o tempo todo em podcast, palestra, isso. Quando você, que é de segurança, de qualidade, meio ambiente, entender que você é parte do processo de produzir e vender, que você entrega valores para produzir e vender, aí você começa a se conectar. Então, a segurança nova, a segurança moderna, madura, ela é aquela segurança que traz para dentro de casa a manutenção, a operação, a produção, a qualidade, o meio ambiente, ele soma força com essas áreas.
Não é aquele cara que vem para parar serviço, para dizer, desce porque está errado. Não. Esse também é papel dele. Mas é garantir que antes de eu subir, eu tenho as condições necessárias para eu não parar o serviço. Esse é o segredo. O segredo é performar operacionalmente, com segurança, com qualidade, com o meio ambiente, junto com apoio. Muito legal. E assim, eu queria entender hoje o que você enxerga que entrega mais resultado para o marketing, por exemplo. São cases de sucesso, autoridade técnica de conhecer o mercado, de já estar muitos anos ali. Seria conteúdo educativo ou networking? Qual desses 4 ou a combinação deles você acredita que é o segredo do sucesso? É uma excelente pergunta também. Eu penso, nós como negócio, como marketing, dentro do nosso negócio hoje, sempre temos um trabalho muito forte de cuidar dos cases reais, cuidar do benchmark, porque o adulto que lida conosco, ele é um cara de 30 a 40 anos, é um cara de faculdade de engenharia, normalmente, é um cara que está muito amparado em dados, em referência, diz assim, cara, isso aqui traz 30% de redução. Ele vai dizer, tá, deixa eu ver. Me mostra. Desconfiado, pesquisa. Né? Você tem um cliente que já usa, que está ganhando isso? Leva eu lá. Eu quero ver o benchmark. Então a gente se conecta muito com esse tipo de... Eu acho que nada tem mais valor do que quando você fala algo, você poder de fato mostrar aquilo na prática. Então acho que esse é o melhor comercial que tem. Né? Nós trabalhamos sim com a autoridade, então o Kleber é a autoridade que fala, a autoridade técnica da Sesla, né? Mas o Kleber é o cara que tem 20 anos de expertise dentro do negócio de engenharia de risco e transformou isso em tecnologia para a Sesla, mas não podemos esquecer que é aquele cara que está lá. Né? Eu acho que bons indicadores é churn baixo, né? Ou não ter, né? E além disso você ter benchmark, cases de sucesso. Eu costumo dizer 2 coisas. Primeiro, quando eu pego um cliente, que nem amanhã, eu tenho um cliente que vai um futuro cliente que vai visitar um cliente real nosso, que já é um cliente há 7 anos. Então, esse cara já usa a nossa solução há 7 anos, não é 7 meses. Né? Então, aí já é um case legal. Outro, se o cara está me recebendo lá... É porque ele está satisfeito. Ele está satisfeito, ele fala, não posso... E esse outro que está indo é porque ele está interessado. Exatamente. Senão ele não ia perder o tempo então, dele. Aí acho que mora o maior dos valores que é dentro desse negócio que nós estamos, é essa relação, né, que a gente cria com o cliente de estar atendendo bem para atender sempre, né, de estar conectado com ele de uma forma que ele fala, o Kleber quer vir trazer alguém para conhecer aqui. Vai ser um maior prazer eu recebê-los aqui. Primeiro, porque eu vou mostrar, eu não vou mentir, eu vou mostrar dados reais de que funciona. E se esse cara me atende bem no dia a dia, na rotina, por que não recebê-lo aqui na minha casa e atendê-lo bem um dia ou outro? Então, essa relação ela se constrói dessa forma. Não é uma coisa que você fala, tô ligando, como é que você está depois de 2 anos? Posso ir aí amanhã fazer uma visita? Não, isso se constrói o tempo todo. Dia a dia, sem dúvida. E deixa eu entender, assim, no seu ponto de vista, qual que é a mentalidade da empresa que ainda não conhece a Sesla? O que ele precisa mudar no mindset dele para ele realmente enxergar valor na plataforma? Legal. Essa é uma pergunta muito interessante também da gente entender da seguinte forma. Futuro, os próximos anos vão definir toda a forma com que a sociedade vai caminhar nos próximos 30 ou 40 anos. Principalmente por conta da inteligência. Então, a tecnologia, se você não embarcou ela dentro do seu processo de alguma forma, você já está para trás. Já está para trás. Dentro do nosso negócio hoje, todas as áreas da Sesla têm um compromisso de até o final desse ano embarcar 25% de inteligência em tudo que faz. Eu digo financeiro, RH, helpdesk, implantação, desenvolvimento, todos têm que colocar tecnologia. Então, com isso nós vamos reduzir gente? Nós vamos demitir gente? Não. Só que nós não vamos contratar. Nós vamos performar melhor. E isso é o que todos estão fazendo. Tá? Se você olhar o último relatório da Davos agora, o que vai acontecer é que nos próximos 5 anos, praticamente 50% de atividades administrativas deixam de existir. Deixam de existir. Vai ser algo muito profundo que vai acontecer. E você tem que estar atento. Me lembro, na década de 80, nós que somos do interior de São Paulo, que dizia assim, vai acabar a colheita de cana manual. Não vai ter mais cortador de cana. Que vai ser dos boia frias, né? Por exemplo.
E ninguém morreu ou passou fome, etc. Todo mundo aprendeu a operar uma máquina, operar um trator. As pessoas se moldam. Mas quando a gente fala de inteligência artificial, é algo tão disruptivo e tão massivo que está chegando que vamos ter problemas. Vamos precisar de regulação de governo, de algumas coisas. Isso é fato. Em que nível nós vamos chegar? Só o futuro vai dizer. O que eu posso dizer é que se você não tem nada ainda de inteligência, de tecnologia dentro do seu processo, você já está para trás. Está defasado. E é muito legal o que você comentou. Assim, a gente tem pouca diferença de idade, mas eu me lembro que no final dos anos 80, começo dos anos 90, as pessoas estavam apavoradas com a chegada do computador individual, 486, 386. E o pessoal falava, esse trem aí vai tomar o emprego do pessoal nos escritórios. E hoje a gente pode olhar aí as pessoas aí trabalhando em harmonia, computador, todo mundo usando o seu computador. Então isso aumenta a eficiência, a produtividade, qualidade. E na questão das pessoas que cortavam cana, eles estão hoje menos suscetíveis a inclusive riscos de acidente. Então, exposição solar, risco de acidente, acho que... E é um trabalho mais qualificado, assim, tipo, você operar uma máquina do que você ficar ali no serviço do braçal cortando grama, né? Eu acho que é isso que é bacana das pessoas entender, que não vai tomar o espaço de ninguém, vai tomar o espaço de quem não se adaptar, Exatamente. de quem não está disposto a mudar seus processos e otimizá-lo com machine learning, inteligência artificial. Eu queria até em cima disso perguntar para você qual que é um ganho real das empresas hoje usando essa parte da Cesla de inteligência artificial e machine learning. Assim. Você consegue exemplificar em algumas áreas? Sim, perfeito. Existe N formas de ganhar isso. Digo para você, ferramenta de gestão de contratados. Antigamente, alguém para prestar serviço dentro de uma grande indústria, ele levava 4, 5, às vezes leva até mais dias para poder mobilizar o seu funcionário para poder entrar. É um monte de documento que se exige. Hoje nós mobilizamos em 16 horas. No máximo, uma empresa e mais 20 funcionários, 30 que tem que entrar amanhã dentro daquela multinacional para prestar um serviço. Como isso é capaz se a gente não usasse a inteligência para fazer isso? Tá? Então, a inteligência generativa, ela aprende com o seu banco de dados. Ela aprende com o que você tem ali de informação. Então, ela vai ali e ela te traz toda uma análise prévia que te tomava horas para fazer. Ela faz para você. Mas ela ainda depende desse ser humano. Quando eu digo, vou fazer uma análise de risco dentro da indústria, antigamente eu pegava uma prancheta, ia para campo e gastava, às vezes, mais de um dia para fazer uma boa análise de risco. Hoje eu vou lá e digo, olha, eu tenho 20 análises de risco no meu banco de atividades similares aqui dentro da companhia, dessa companhia. Não é pegar na internet, não, dessa companhia. E eu digo para ele, olha, eu tenho aqui uma limpeza de caixa d'água que vai acontecer com 3 executantes internos que tem um risco disso e disso. Ou eu dou simplesmente um prompt e ele me constrói uma análise de risco em minutos com assertividade já acima de 80% hoje. Imagina quanto que a gente está reduzindo de tempo. E quanto você, que era um profissional de segurança, que tinha uma visão mais limitada do risco, ganhou com isso. Porque eu te trago um leque de opções de risco para você entender qual faz sentido para aquela operação. E não deixo você ter que escrever ou digitar. Ou seja, o que eu estou tirando de você? Digitação, escrita. Eu estou te trazendo a inteligência para te ajudar com isso. Enquanto a sua mente pensa, ali eu tenho a mente de um monte de gente que já criou outras análises de risco e trouxe para você insights valiosos para essa nova análise de risco que você está fazendo agora. Entendeu? E a mesma coisa, bloqueio de energia. Eu não consigo seguir se eu não fizer um bloqueio de energia, que eu uso hoje um smartphone e uso um badge de RFID 13.56 MHz, que a gente usa aí IoT, Machine Learning. Então, o propósito não é ferramentas para substituir a segurança, ferramentas para somar. E que você, profissional de segurança, tenha mais tempo para fazer o que é essencial, que é estar conectado com a sua operação, conectado com as pessoas da sua operação. Né? Quanto tempo você dedica a ir ao chão de fábrica e entender o trabalho real como é feito? A bater um papo com o operador e perguntar para ele de fato onde dói na operação. Okay? Porque é muito cômodo para a gente, Richard, chegar e falar assim, olha, tem que usar capacete, tem que usar óculos, tem que usar protetor auricular, a gente deixa o cara parecendo um robô. Né? Só que não é nós que estamos usando aquilo 8 horas por dia. Né? E a gente acaba se esquecendo da essência da segurança, que é resolver o problema na fonte, não no meio.
não resolver. A gente hoje só faz o quê? Controla. Enquanto antigamente a gente tinha muito o propósito de resolver o problema para eu não ter que usar aquele determinado equipamento. Então hoje o que a gente quer é que você tenha mais tempo para isso, para essa essência. E deixe que a inteligência e as ferramentas que tem faça esse trabalho que você gastava horas para fazer. É bem legal isso que você trouxe, porque imaginando, trazendo os exemplos anteriores que você trouxe de atividades que não são rotineiras, que às vezes o técnico de segurança de trabalho não é o universo dele, por exemplo, você comentou da manutenção da caixa d'água. E é legal que ele, usando inteligência artificial e machine learning, ele já vai conseguir ter a bagagem ali necessária, mostrando os riscos, como se proteger, como se prevenir, que atenção ele tem que dar, né? Isso que é bem bacana. O quanto ele ganha em inteligência realmente ali na hora de lidar com o dia a dia da operação dele, né? E nós temos vários fatores aí, complementando isso que você está falando. Fatores entre eles que a gente tem hoje uma escassez de mão de obra muito grande. Uma limitação muito grande de gente para trabalhar. Nós temos problemas reais, legais, trabalhistas assim severos no Brasil a resolver. Então, se você olha a indústria, o negócio, veja o agro. Eu gosto muito de usar o agro como exemplo, que é um locomotor desse país, é uma máquina do nosso PIB, desse país, é o agronegócio. E quanta tecnologia a gente tem empregada naquele negócio hoje, né? É drone. Eu tenho drone que campeia gado hoje. Eu tenho drone que campeia gado e traz o gado dentro do curral sem precisar de um cara em cima de um cavalo indo atrás de... Por que tem isso hoje, gente? Porque a gente já não tem gente mais que campeia gado. Por que eu tenho um drone que passa defensivo agrícola, etc? Opa, aí é porque eu tenho uma questão de economia, porque eu fazia isso com um avião, eu fazia isso com uma máquina que custava muito caro. Então, o tempo todo estão buscando formas de facilitar essa operação. Você, quem é da minha idade, lembra lá do Hanna-Barbera, os Jetson, né? Se você olha, é muito incrível isso. Faça uma pesquisa na internet. O relógio. E olha, tudo que você vê nos Jetson ali em 1970, hoje é o que a gente tem. É arrepio, cara. É o carro que voa, é a esteira rolante, é o smartwatch, o robô que cuida da casa, que faz a comida sintética. Só não tem o carro voador ainda. Já tem, né? Você viu que a Embraer agora em conjunto aí tá lançando o primeiro, né, carro para voo, claro que vai ter regulamentação, mas já estão vendendo vários para a Arábia, que está principalmente ali, Dubai, já estão com processo de regulação de voos de drone para levar gente. Então, assim, é um caminho sem volta. Você vai nos Estados Unidos, em Austin, em Califórnia, você tem lá um táxi que você entra dentro e dá o endereço e ele te leva. Não tem motorista. Não tem motorista. Então, se você olhar por esse ponto, você diz, e o taxista? Né? E o motorista do ônibus? E a gente vai chegar nesse nível, pessoal. Tá? Talvez a gente não vai chegar no nível de terceirizar a produção principal, porque aí vai entrar governo. Sim. Mas vocês concordam comigo que já tem robô capaz de fazer grande parte de serviços sensíveis que antigamente, ou que hoje um ser humano faz? É só você olhar o exército de robô que a China está desenvolvendo aí. Para tudo. Para tudo. Nós temos robô para tudo. Então, óbvio que vai precisar de regulação do governo. Sim. Mas que a gente está numa velocidade absurda de desenvolvimento de novas tecnologias, está. E você tem dois caminhos. Ou entra e surfa essa onda, ou fica ali de braço cruzado reclamando porque você vai perder o seu trabalho. E, de fato, você vai perder o seu trabalho. Vai mesmo. Né? E é muito interessante que a cada 10 empresários que eu converso aqui no podcast, acho que pelo menos 9 me falam aí onde você está sentado, do problema da escassez de mão de obra, da dificuldade com essa nova geração, de pessoas que não estão dispostas a fazer um trabalho. E um outro ponto que também acho muito interessante é: nunca foi tão difícil você prever uma situação, um cenário com 5 anos de antecedência. Uhum. Muitos empregos não existirão, novos surgirão. Mas em cima desse contexto, eu queria te perguntar, como que você imagina a segurança industrial, especificamente do Brasil, daqui 5 anos? Legal, uma pergunta excelente. Assim como tudo está mudando e muito veloz, eu acho que a essência da segurança do trabalho no futuro, e no futuro breve, em 5 anos, é que você, profissional de segurança, aprenda a melhorar e lidar com gente, relacionamento, e não mais fazer burocracias e papéis. Esse é o novo futuro da segurança do trabalho. É os 2 pilares que você escuta em todo o congresso, em todo evento que tem no Brasil. É comportamento humano, é a NR1, que fala de fatores psicossociais,
Né? Qual é o maior problema de doença que nós temos hoje? É afastamento porque alguém perdeu um dedo, perdeu uma mão? Burnout? Não, é burnout. É problemas relacionados a estresse psíquico, né? Nesse novo formato de vida que nós vivemos. Então aí vai estar o principal trabalho do profissional. Eu costumo dizer que o médico do futuro é o psiquiatra, é o psicólogo. E é verdade. Né? É o cara que mais vai trabalhar, já tem trabalhado, é o cara que mais vai trabalhar no futuro. Perfeito? Então, naturalmente, a segurança deve caminhar para os próximos 5 anos, não para eliminar funções de técnico de segurança, engenheiros de segurança, mas que a segurança mude a forma de pensar. Que você tenha menos tempo gasto em burocracia, que sistemas e inteligência vão fazer, e gaste mais tempo entendendo como o trabalho real é feito. Muito legal. E trazendo um pouco essa análise para a indústria, o que você acredita que vai diferenciar as indústrias daqui a 5 anos? Isso tem muita relação com o que ela faz, com o processo produtivo, mas todo e qualquer negócio que ele não conectar tecnologia e inteligência, ele está fadado ao insucesso. Porque, em geral, a inteligência vai ser muito exponencial no sentido de performance, de produtividade. Então, imagine que hoje, nesse mundo globalizado que nós vivemos, tudo é possível de ser feito e copiado numa velocidade imensa. Hoje, para nós que desenvolvemos software, software é o quê? Commodities. Software é igual vender soja, igual vender milho. Se eu for lá e pegar um aplicativo aqui, eu consigo fazer um software e em algumas horas eu faço um aplicativo, okay? Para concorrer com o Tesla. Né? Mas é essa vivência dentro da operação de 20 anos que não é todo mundo que tem. Porque se fosse todo mundo que tem, eu não conheço de código, Richard. Não sei se você sabe disso. Eu sou de engenharia industrial, eu não conheço de código. Mas a gente tem uma empresa de tecnologia. E como a gente faz isso? Porque a gente entende a dor. E entendendo a dor, a gente consegue transmitir ao time de desenvolvimento como solucionar aquela dor. Então aí mora o segredo do negócio. Entender da operação, entender da dor e nichar. Eu acho que vai ser muito nichado as coisas. Eu acho que cada vez mais. E eu acho que a palavra aí, a gente comentou sobre respeito, mas talvez é a empatia, né? Acho que é entendendo um pouco da dor do outro. E é legal isso, a bagagem que você teve te ajudou a você vestir a camiseta ali do técnico de segurança de trabalho, de alguém que está na operação, sabe como que é a dor de cabeça de ter um equipamento, uma fábrica parada. Então você sabe os riscos que pode levar isso a acontecer e como mitigar, minimizar, né? Acho que essa é a palavra, minimizar, né? Eu tenho um cara que eu respeito muito, que chama Adilson Monteiro. Ele é Design for Safety da Amazon. E a Amazon, ela tem muitos sites hoje, não sei se você sabe, mas que não tem gente operando, só robôs. Esse final de ano, passei 30 dias com um amigo meu lá que é americano e eu tinha conhecimento que a Amazon tinha criado uma loja lá em Seattle que você basicamente vai colocando tudo no carrinho com o seu app, você consegue passar ali, ir embora e nem passar pelo caixa, né? Mas aí eu não sabia que outras empresas já estavam comprando essa tecnologia. A gente estava ali no Sam's Club exatamente assim. Depois ele me mandou olhar para o teto, assim, eu vi que tinha mais de 1000 câmeras em cima, embaixo, do lado, pegando tudo, registrando tudo, e eu fiquei testando naquela coisa que quando você usuário, né? De estar de frente a uma inovação assim, eu fiquei colocando o produto no carrinho e tirando para ver se realmente no app dele atualizava ali em tempo real. E atualizava, cara. É disruptivo, né? É uma coisa que chega a ser assustador, essa questão de, nossa, o que vai ser da pessoa do caixa, do empacotador, enfim. E a gente começa a pensar que terão desdobramento para novos cargos, novas funções, desde a pessoa que vai instalar a câmera, melhorar o software, enfim. Mas é impactante, realmente, você está de frente assim, com uma coisa tão disruptiva. Exatamente isso. E eu diria o seguinte, o brasileiro ele tem uma capacidade incrível de inovar, acho que ninguém como o brasileiro já passou por tantas coisas, né, nos últimos anos e sobrevive. E aprende a sobreviver e aprende a se encaixar no que vem aí. Então, eu sou muito positivo, eu penso muito que tudo vem para melhorar. Agora, acho que o ponto é como o governo, de certa forma, vai regular algumas coisas
e como as pessoas vão se encaixar dentro disso, porque aí a gente tem pessoas com limitações já por conta de idade e uma série de outras coisas que talvez não é o fórum para a gente discutir e que não está mapeado. Né? A gente está olhando para uma faixa da população, né, que tem essa facilidade. E nós estamos olhando para uma grande faixa que vai ser usuário dessa tecnologia só. E esse usuário ele precisa trabalhar, ele precisa ter outro emprego, ele precisa ter um meio de gerar renda. Tanto que você deve ter observado aí algumas discussões sobre renda global, de criar uma renda mundial, um salário para grande parte da população que vai perder trabalho. Ele ter uma renda, porque ele vai viver do quê? Eu acho que isso vai acontecer. A pergunta é, quem vai pagar? É o governo? É o Google? É a Amazon? O Facebook, né? Porque é uma proposta do Zuckerberg, não sei se você sabia. Ele levantou essa bandeira. Por exemplo, né? O ponto é quem vai pagar. É sempre isso, né? Tipo, quando a gente tá de frente com alguma coisa, pensar como que vai fechar essa conta aí, alguém tem que pagar, né? Mas, enfim, eu queria só trazer um pouco de luz aqui para essa questão. Hoje a gente vive na era da informação, uma analogia que a gente sempre ouve é que uma criança hoje de 10 anos com um tablet na mão tem acesso a muito mais informações em um dia do que Napoleão Bonaparte teve a vida inteira, né? Uma loucura, quantidade de dados. Eu queria entender se hoje os leads que chegam, de uma maneira geral, as pessoas que se cadastram, estão interessados em saber sobre o César, você acredita que eles chegam de uma maneira geral mais consciente, entendendo a solução, mais maduro, mais pronto para comprar, ou chega mais confuso quando se deparou com tanta inovação assim na frente dele? Ele chega maduro e ele tem muita conexão com a dor. Então, hoje grande parte, acho que quase não, 90 ou 92% dos nossos leads qualificados vêm de Meta, de Facebook, principalmente Instagram. E uma parte de Google, de palavras pesquisas. Né? E LinkedIn nós fazemos só orgânico hoje, né? Nós não fazemos pago. E a grande maioria que chega ali, ele vai passar por uma landing page, ele vai passar por um funil, e a gente já é bastante restritivo nesse funil, que é justamente para entender se faz sentido para ele. Qualificar, né? Qualificar. Então, naturalmente, quando ele chega para a gente, ele é um lead muito bem qualificado. Tanto que a nossa taxa de conexão é quase 100%. Uau. A gente qualifica menos lead, mas leads de qualidade. E aí, com isso, a gente traz a landing page para ele, qual as dores a gente resolve dele. E ele se conecta com isso, porque no final ele não está olhando para isso vai me tirar trabalho. Não, ele está querendo ganhar mais tempo para fazer outras coisas dentro do processo. É bem legal, assim, essa questão da empatia novamente, né? A gente voltando assim. Eu queria fazer uma pergunta bem complexa, que é, hoje, na sua opinião, o que trava mais uma indústria? É a resistência à mudança ou a falta de tecnologia? Eu acho que, sem dúvida, a falta de tecnologia, porque a falta de tecnologia ela tem conexão com o budget, com o orçamento e com disponibilidade de dinheiro para investir em tecnologia. Do outro lado, eu acho que as pessoas sempre, a vida inteira, buscam melhorar, buscam aprimorar, buscam a entender o que tem de melhor para usar. Mas nem sempre ele consegue, com isso, chegar e ter um budget, um dinheiro para investir naquela tecnologia. Então, para mim, sem dúvida, a falta de tecnologia. E, na sua opinião, o futuro vai premiar quem documenta melhor ou quem aprende melhor com a operação real? Sem dúvida, quem aprende com a operação real. Porque quem aprende com a operação real, ele vai precisar documentar menos. Ele vai ter menos problemas trabalhistas, ele vai ter menos problemas fiscais, porque entendendo a operação real, essa tem íntima relação não só com a performance, mas principalmente como lidar com gente, como falar com pessoas e tratar pessoas dentro desse ambiente de trabalho. Eu tenho clientes grandes empresas que chegam a fazer hoje 3, 4 mutirões de emprego por ano para tentar gente para trabalhar. Porque eu vou para o mercado e digo assim, olha, eu preciso de gente para trabalhar no turno, das 22 às 6 da manhã. Ninguém quer. Eu preciso de gente que entra no turno de sábado e domingo, porque a empresa roda 24 horas, ninguém quer. Então, enquanto você não trouxer para essas pessoas, esses jovens, que ele pode ser, cara, eu vou entregar iFood e eu vou trabalhar 3 horas por dia de Uber e eu ganho o mesmo tanto que eu faço isso aí. Eu não tenho, entre aspas,
que seguir regras dos outros, ou ter uma chefia, uma insubordinação, ou coisa do tipo. Então, a forma de lidar com essa pessoa, essa força que é a força que a gente precisa para operacionalizar as coisas, que é quem está chegando aí, quem está na faixa de 20, 25 anos, até 20, 25 anos, quem está entrando no mercado de trabalho, você mostrar o valor disso para ele, senão ele vai optar por essas tecnologias que permitem ele trabalhar part-time e ele ganha igual, ou às vezes até melhor, trabalhando part-time, sem precisar depender de segunda a sexta, das 8 tal, turno, transporte, uma série de coisas. Eu acho que é aí que mora o segredo. E, de novo, o segredo está onde? Na forma com que a gente trata as pessoas que estão dentro do nosso negócio. Bem legal, é bem isso mesmo. Eu queria, para encerrar aqui, abrir para você, para as pessoas que se interessaram, você deixar o endereço do site para saber um pouco mais, puder deixar também ali como a pessoa te acha no LinkedIn para poder se conectar. Acho que o LinkedIn é a melhor rede social para isso, né? Eu queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui, esse papo bem legal. Eu acho que sua ferramenta já é um sucesso pelos clientes que você atende, mas eu acredito que principalmente o sucesso que eu estou falando não é nem financeiro, e sim dessa questão, desse propósito, que foi isso que eu senti que vocês têm, de realmente desburocratizar algo que é necessário ter, mas sem perder eficiência. Então eu achei bem legal essa questão do respeito, e eu te desejo todo o sucesso aí para o seu negócio, para as empreitadas, os novos desafios, e pedir para você deixar ali o contato, o site, para as pessoas que se interessarem e querem saber um pouco mais. Obrigado, Richard, eu agradeço, parabéns aí pelo espaço. Eu acho que criar esse tipo de espaço é muito importante para abrir diálogos na sociedade. Parabéns aí pela agência, está muito bonito aí o pouco que eu vi aqui. O Cesla, você pode encontrar ele no nosso website, que é o cesla.ind.br, e também nas redes sociais. Nós estamos como cesla.ind.br no Instagram, no Facebook. O meu é Kleber, pode encontrar eu como Kleber Cesla no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, tá? Sempre cesla.ind ou Kleber Cesla, vai encontrar a gente lá. Eu tenho feito muito trabalho de mentoria para profissionais de segurança que estão aí nesse momento de transição, de entender, cara, para onde está indo o mercado. E as pessoas acabam, a gente fala do FOMO muito, né, do FOMO, que é o medo de ficar de fora, né? E eu acho que isso nunca assolou tanto as pessoas como assola agora, né? Realmente. Antigamente a gente dizia, não, eu tenho um emprego e tá tudo bem, eu tenho uma formação acadêmica e tá tudo bem. Não, isso não tem muito valor hoje, mas o soft skill tem muito valor, né? Na rede, na comunidade, no jeito que você se relaciona dentro da sua área, isso tem muito valor. Então, conecta lá comigo, me chama, o que eu puder ajudar, o que eu puder esclarecer, dar norte, né, dar direção, a gente faz com muito carinho, em respeito à área de segurança do trabalho, que é, sem dúvida, uma área de extrema importância para a operação brasileira de negócio de produzir e vender. Muito legal. E se você chegou aqui pela primeira vez nesse vídeo, por favor, se inscreva, dê o joinha, dá aquela moral. E mais uma vez agradecer aqui. Se você ficou interessado em participar desse bate-papo aqui, também mande uma mensagem para nós no bits.digital. Vai ser um prazer te receber. Muito obrigado e até o próximo podcast. Valeu!